Aleluia, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Enquanto nós louvávamos e adorávamos o Senhor, Êxodo 3:2, vejam o que a palavra do Senhor diz: e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei esta grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. Glória a Deus, né? Nós estamos falando do livro de Isaías, capítulo 6, mas aqui um outro momento, uma outra situação, onde um grande homem de Deus é chamado, né? E aí a gente fica pensando assim, né, queridos? Você pode estar pensando o seguinte: o Senhor só chama os poderosos, né? O Senhor chamou Moisés, o Senhor chamou Isaías e outros tantos homens o Senhor foi chamando ao longo da sua palavra, né? Glória a Deus, o Senhor escolheu os melhores. Que bom que o Senhor escolheu os melhores para chamar, né? Mas isso não é verdade. Quem capacita aquele que é chamado é o Senhor. O Senhor, na verdade, ele faz o contrário. Ele chama aqueles que não são capacitados, aqueles que não têm habilidade. Por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Porque se ele chamasse alguém capaz, essa pessoa plenamente capacitada diria: glória a mim, porque eu sou bom. O Senhor é bom esse Deus, né? Escolheu um cara bom como eu para ser usado, né? Mas não é assim que Deus faz. Deus escolheu alguém que não tinha. Deus escolhe sempre aqueles que não têm condições. 1 Coríntios 1:37 diz que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Então Deus não está se importando com a capacidade. Deus se importa com a disposição. Grava essa frase: Deus não se importa com a tua condição, e sim com a tua disposição. Quem sabe tu olha para ti e diga assim: eu não tenho condições de fazer a obra do Senhor, eu não tenho condições de servir a Deus. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a tua disposição. Deus só quer ouvir uma frase dos teus lábios: eis-me aqui, eu estou à tua disposição, me usa. E a partir do momento que tu diz com fé isso para o Senhor: eis-me aqui, me usa, estou à tua disposição, Ele nos preenche e Ele nos dá toda a habilidade. Se você, te desafio até ao longo da tua semana, ler a partir do capítulo 3 aqui, você vai ver que Moisés foi tremendamente inspirado, conduzido e capacitado por Deus para ser o libertador de Israel. Moisés enfrentou o faraó. Moisés foi diante do faraó do Egito. Sabe o que representa hoje o faraó do Egito? Vamos pensar no presidente dos Estados Unidos, uma grande nação, né? O presidente dos Estados Unidos, né? Quem sabe mais potente ainda que o presidente dos Estados Unidos hoje, né? Mas alguém muito grande, uma nação muito poderosa. Assim era o faraó do Egito, a grande nação da época. Assim como os Estados Unidos, Japão, Rússia, que está, né, fazendo esse alvoroço todo, né? Havia naquele tempo o Egito e um grande homem sentado no trono do Egito, que era o faraó. Pois Moisés, revestido da autoridade do Senhor, ele cheio de Deus, ele vai e enfrenta esse homem. E Deus diz para ele: fala isso, diz isso e age dessa forma. E Moisés obedece ao Senhor, é tremendamente usado e liberta o povo de Israel. Amém? Assim como o povo de Israel foi liberto, o Senhor quer trazer libertação para a tua família, o Senhor quer trazer libertação para a tua casa, o Senhor quer operar no teu lar, no teu trabalho, na tua vida, enfim, o Senhor quer agir na tua vida, o Senhor quer manifestar o seu poder na tua vida, mas antes de derramar a sua graça, Ele te chama. O Senhor está te chamando. Muitos de nós, né, queremos as bênçãos do Senhor, queremos o milagre, queremos o poder de Deus agindo na nossa vida, mas não estamos dispostos a responder o chamado do Senhor. Antes de qualquer coisa, nós precisamos conhecer esse Deus que nos chama pelo nome. Moisés ouviu a voz de Deus e disse: certamente eu irei e verei essa grande maravilha. Amém? Que nessa noite tu possa se aproximar do Senhor, porque o segredo da transformação
passa pela presença do Senhor. Eu sei que cada um de nós tem os seus anseios, né? Os seus sonhos, quantas coisas, né? A gente fica pensando, meu Deus, mais uma semana começando, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Estava conversando com os amigos ali, né? Tanta coisa para fazer, trabalho, correria, e a gente já fica se planejando, né? Eu já estou pensando na minha semana que tá começando, meu trabalho, minha carreira, minha vida, minha família, a igreja, já estou me organizando, né? Se Deus não estiver comigo ao longo da semana, eu não tenho solução para a minha vida. Eu preciso que Deus esteja comigo e me ajude a organizar, que Deus vá diante de mim, abrindo as portas que o inimigo tenta fechar, que Deus vá diante de mim, colocando as palavras certas nos meus lábios, me dando as estratégias exatas, ousadas, para que eu faça com clareza, com certeza, dirigido por Ele, o que eu preciso fazer. Eu preciso que Deus me conduza, eu preciso que Deus me capacite, mas para que Ele me capacite, para que Ele me conduza, para que Ele faça a sua parte na minha vida, eu preciso entrar na sua presença. Vejam que ao longo da palavra, nesse caso mesmo de Moisés, o Senhor estava na sarça. Era um arbusto, uma árvore mediana que queimava, que ardia em fogo. Moisés viu aquilo e decidiu ir até lá, né? Quando a gente, até fora da igreja a gente fala isso, né? É só vem a nós e ao vosso reino nada, né? A gente costuma dizer, não sei se vocês dizem, mas muitas pessoas dizem isso. Por quê? Porque a gente quer que Deus venha. A Bíblia diz, né, Provérbios, acho que se não me engano 6, diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Esse é o nome das 2 filhas da sanguessuga, dá. Por quê? Porque a sanguessuga fica pedindo, me dá. E assim a gente, a gente vira crente sanguessuga. A gente fica, Deus me dá saúde, Deus me dá dinheiro, Deus me dá trabalho, Deus me dá uma esposa, Deus me dá um marido, Deus me dá filhos, Deus me dá. E a gente fica pedindo, distante de Deus, distante do altar, distante da presença do Senhor. Nós ficamos pedindo. Queridos, o segredo do milagre é a intimidade com Deus. O que vai nos fazer receber tudo o que nós precisamos, tudo o que nós queremos do Senhor, é a intimidade. Antes de clamar pelo milagre, antes de erguer a sua mão e dizer, Deus me dá o que eu preciso, diga assim, abra os seus olhos, né? Venha para o altar do Senhor. Antes de pedir o que você precisa, diga para o Senhor, Deus, eu me entrego. Senhor, antes de receber qualquer coisa, eu decido nessa noite entregar a minha vida no teu altar. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego o meu futuro, eu entrego todo o meu ser agora na tua presença, para que tu faça a tua vontade. Vejam o que nós lemos agora. Quando Deus viu que Moisés estava se posicionando, Moisés olhou para a sarça e disse, eu vou lá. Quando Deus viu Moisés se posicionando, quando Deus viu a disposição de Moisés em se aproximar da sarça, Deus disse, é esse. Que nem meu pastor falou hoje, esse é o cabra que eu preciso. Esse é o rapaz. É esse que eu vou usar. Um homem disposto a se aproximar de mim. Um homem que está disposto a andar na minha presença. Um homem que muda o curso da sua vida para estar perto de mim. É esse que eu quero usar. É esse homem que eu preciso usar para libertar o povo de Israel. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos voltar a nossa vida para o Senhor. Volta a tua vida para o Senhor. E Ele vai te conduzir ao caminho do milagre, da cura, da libertação e da restauração. Amém? E agora vamos para o nosso texto lá, Isaías capítulo 6. Estamos no último dia desse tema de palavra, né? O que a tua glória fez comigo? Isaías capítulo 6, do versículo 1 até o 8. Prometo ser breve hoje, tá? Até meia-noite, todo mundo em casa. Amanhã todo mundo trabalha, então não vamos esticar muito. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado. O seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam sua face, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E um clamava aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim,
porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, ao qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi removida e o teu pecado é purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem eu hei de enviar? Quem há de ir por nós? Então disse eu: aqui estou, envia-me a mim. Glória a Deus. Falamos agora há pouco de Moisés, estamos falando de um outro homem de Deus agora, Isaías. Isaías, que tem a salvação no nome. O nome Isaías significa salvação. Então, um homem, um profeta que foi chamado para anunciar, para antever, para profetizar a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Agora ele está tendo uma experiência gloriosa com Deus. No ano que morreu o rei Uzias. Resuma essa frase: no ano em que morreu o rei Uzias, com a seguinte expressão: no tempo da tragédia, na hora mais difícil, naquele momento onde tudo ficou complicado. Já estava difícil a minha vida, mas agora ficou muito difícil. E no momento da minha maior dificuldade, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A palavra do Senhor fala no Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. E o salmo vai seguindo, e o salmista Davi diz o seguinte: a sua vara e o seu cajado me consolam. A vara e o cajado. A vara traz o cajado traz a direção, e a vara traz o consolo, a direção, a orientação, o consolo, a exortação. É isso que faz a vara e o cajado. E assim Isaías está num momento difícil, e aí mais uma vez o Senhor se apresenta com sua vara e com seu cajado. Isaías, imaginem-se nesse momento, perdendo um parente, perdendo uma pessoa querida, uma pessoa que vocês amam, uma pessoa que vocês estão acostumados, convivendo dia e noite, porque o rei Uzias habitava no seu palácio, e Isaías, o profeta, habitava junto com ele, tinha um grau de parentesco. Isaías era sobrinho de Uzias, então ele andava no templo profetizando e convivendo com seu parente. Agora Uzias, resumindo a história, morre leproso. A lepra é uma morte terrível. As pessoas vão perdendo os seus pedaços, literalmente vão perdendo os seus pedaços. A pele vai escamando, não tinha as condições de asepsia que se tem hoje. Então o rei, cheio de glória, o rei Uzias, morreu fedido, porque a lepra era uma doença que fazia o corpo apodrecer. Então ele foi apodrecendo aos poucos, e Isaías, que conviveu com o rei na sua glória, vê o seu parente apodrecendo, morrendo à míngua. E no ano que ele morre, o Senhor se apresenta a ele. No auge da dificuldade, no momento mais difícil, onde o rei morre, o Senhor aparece glorioso para Isaías. Você pode ter chegado nessa noite pensando o seguinte: quase que eu não vim para o culto. Quase que eu não vim para a casa do Senhor nessa noite, porque está difícil, missionário. Eu converso com alguns aqui, quase todos eu converso, e sei das lutas que cada um tem passado aqui. E é difícil. As nossas lutas, não tem como medir. A luta da missionária é mais complicada que a luta da Sabrina. Não tem. Todos nós temos as nossas lutas, e todos nós passamos pelas nossas dificuldades. E por mais difícil que ela seja, por mais conturbado que seja o momento que nós estamos vivendo, o Senhor sempre deseja aparecer. Mas hoje é o dia mais difícil, missionário. Glória a Deus, porque é hoje que o Senhor vai revelar a sua glória e a sua presença nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Se quer receber essa glória na sua vida, então feche seus olhos agora e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Deus querido, eis-nos aqui nessa noite, Senhor, na tua casa, na tua presença. Nós enfrentamos as nossas dificuldades, nós enfrentamos as nossas lutas com fé, e viemos até a tua presença.
Então nós te pedimos, Senhor, assim como tu viesse e encontrou Isaías na sua dor, vem sobre cada um de nós e revela a tua glória. Vem sobre cada um de nós e abre os nossos olhos, que quem sabe estejam conturbados por conta do momento difícil que estamos vivendo. Abre os nossos olhos para que vejamos a tua glória e tenhamos a nossa vida transformada. No lugar dessa visão dolorida, coloca uma visão gloriosa. Senhor, que eu veja pela fé a minha família transformada, que eu veja pela fé o meu casamento restaurado, que eu veja pela fé os meus filhos na tua presença, que eu veja pela fé a minha carreira, o meu trabalho avançando para a tua glória, em nome de Jesus. Que eu veja a minha saúde sendo tocada pelo teu poder agora, que eu veja o teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Abra os meus olhos para que eu veja um movimento celestial, para que eu veja os teus anjos ministradores de cura, trazendo milagres, trazendo resposta, passeando por esse lugar, em nome de Jesus. Tu és o Deus que não dorme, nem toscanejeia, tu és um Deus de movimento, tu és um Deus de trabalho, e que o teu povo, Senhor, que a tua igreja veja, para a honra e glória do teu santo nome, veja o teu movimento, em nome de Jesus. Quem sabe tu tenha chegado aqui nessa noite desanimado, pensando que Deus não tem te olhado, que Deus não tem te visto, que Deus não tem agido na tua vida, mas eu te declaro nessa noite, eu declaro com certeza, o Senhor está agindo, o Senhor está operando, o Senhor está se movendo, Ele está fazendo a sua obra na tua vida, e no tempo kairós, no tempo oportuno, no tempo de Deus, os céus vão se abrir sobre a tua vida, e a resposta do Senhor vai vir como chuva, porque nós cremos num Deus que libera abundante chuva sobre a sua igreja. Então eu profetizo nos lugares de sequidão, nos lugares do deserto da tua vida, eu profetizo a chuva do Senhor, a chuva gloriosa de Deus, o poder maravilhoso, tremendo e exuberante do Senhor caindo sobre a tua vida, rompendo as barreiras, rompendo os grilhões. Eu profetizo um novo tempo do Senhor sobre a tua vida, no lugar da vergonha, dupla honra, no lugar do sofrimento, a alegria do Senhor, no lugar da murmuração, da tristeza, a glória, a gratidão do Senhor entrando no teu coração, entrando nos teus lábios, em nome de Jesus. Um milagre do Senhor vindo sobre a tua vida, a glória do Senhor descendo sobre a tua vida, a restauração, a restituição do Senhor vindo sobre a tua vida, assim como a glória do Senhor desceu sobre a vida de Isaías. Eu profetizo o poder do Senhor vindo sobre a tua vida. Avança, porque Deus é contigo, segue em frente, porque o Senhor te acompanha, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Te agarra com Deus nessa noite, escuta essa direção do Espírito Santo para a tua vida, te agarra com Deus nessa noite. O Senhor é o teu cajado, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é aquele que te guarda, que te cuida, que te protege. Por mais que esteja difícil o tempo que tu está vivendo, te agarra no Senhor, te abraça com Deus, porque Ele vai te conduzir no meio do deserto, no meio da luta, no meio da dificuldade. Ele vai te conduzir ao livramento, Ele vai te conduzir à salvação, Ele vai te conduzir à vitória. Segura na mão de Deus e vai, segura na mão do Senhor e avança em nome de Jesus, porque Deus é contigo. No ano em que morreu o rei Uzias, hoje é esse dia especial e glorioso. Eu profetizo a graça do Senhor, o Espírito Santo de Deus vindo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Toma posse, fecha tua mão assim e diz assim: eu recebo essa palavra, eu creio nisso, em nome de Jesus. Sabe, queridos, que eu tenho aprendido nessa caminhada, nessa vida com Deus, que Deus, Ele é o mesmo. A Bíblia diz isso, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Ele está fazendo hoje aqui não é novidade. Ele sempre age dessa forma, Ele sempre responde, Ele sempre fala, Ele sempre faz. A natureza de Deus é uma natureza milagrosa e sobrenatural. É o que Ele tem costume de fazer. O Senhor sempre foi assim e sempre será. Então, a diferença, né, o detalhe, né, o X da questão não é o agir de Deus, é a nossa posição diante do agir de Deus. Entende? Quantos cultos nós temos participado, quantas palavras nós temos ouvido, quanta coisa Deus tem falado, tem dito, mas quantas coisas, com todo respeito, queridos, passou desapercebido.
e a gente não viu. Quantas palavras no culto foram ditas, quantos devocionais nós fizemos e Deus falou conosco, né? E nós não reparamos. A grande questão é nós percebermos a sarça ardente, como Moisés viu, e nos direcionarmos até ela. E assim hoje o Senhor te entregou uma palavra, eu creio que não foi somente eu orando aqui, mas uma direção do Espírito Santo em oração para as nossas vidas. Então tome posse, diga: eu creio, e eu vou seguir essa direção para a minha vida, em nome de Jesus. Mas o que eu quero falar nessa noite é de uma questão até meio histórica aqui, né? Ao longo das 3 semanas anteriores eu fui comentando sobre isso, né? Isaías já era um profeta nessa altura da vida. Ele já profetizava, ele já andava nos palácios, né? Isaías era um profeta meio violento assim, né? Ele andava com o dedo apontado dizendo: ai de ti pecador, ai de ti prostituta, enfim. Ele andava apontando os defeitos e com autoridade, porque Deus era com ele. Ele andava profetizando, ele via o pecado, ele andava denunciando o pecado do povo. Até uma curiosidade interessante, sabe como Isaías morreu? Ele morreu cerrado. Colocaram ele dentro de um tronco e cerraram esse tronco no meio. Essa foi a morte de Isaías, morte terrível, né? Ele foi um dos mártires aí da nossa história. Uma morte terrível, né? Isso é que a tradição conta, né? A forma que ele morreu, né? Em determinado momento da caminhada dele aqui, ele tira suas vestes e sai nu profetizando, né? Nu que a gente fala, eles andavam com, digamos, com fraldão assim, né? Uma roupa básica assim, mas ele andava seminu profetizando e acabou morrendo dessa forma. Mas ele já era um profeta que denunciava, um profeta violento, que andava com seu dedo assim apontando e com autoridade, como eu disse. Ele via as coisas erradas e ele falava das coisas erradas. Mas aí nesse dia ele vê a glória do Senhor. E quando ele vê a glória do Senhor, qual o erro que ele enxerga? Vocês repararam na leitura? Vamos comigo na palavra do Senhor. Leia comigo no versículo 5. Vejam o que ele vai dizer. Então disse eu: ai de mim, porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Vejam que quando Isaías, com a autoridade do Senhor, vinha denunciando o pecado do povo, mas agora ele é alcançado pela glória de Deus. Esses dias eu estava conversando com o irmão e o irmão me disse assim: quando eu falo de glória de Deus, eu vejo algo muito branco, né? Algo assim, branco, né? E tem sentido, né? Porque o branco representa a santidade, a glória de Deus, está certo, né? Então, essa luz branca, gloriosa, veio na direção de Isaías. E ele, tomado por essa luz, tomado por essa glória, tomado pela santidade do Senhor, né? Chocado, confrontado pela santidade do Senhor, ele acaba percebendo as suas trevas, a ruína da sua vida. Ele que apontava o erro do povo, agora o seu pecado é denunciado. Vejam que interessante, ele denunciava o pecado do povo, mas a glória do Senhor tirou a venda dos seus olhos para que ele visse o seu próprio pecado. O que eu quero te dizer com isso? Que a maioria ou todos os desafios que nós temos para vencer na nossa vida, seja qual for o teu desafio, seja qual for o teu sonho, né? E sejam quais forem as pessoas que estejam envolvidas no teu projeto, a primeira pessoa que precisa mudar sou eu. Se eu quero mudança na minha casa, o primeiro a mudar sou eu. Se eu quero mudança na minha igreja, a primeira pessoa que precisa mudar sou eu. Se eu quero mudança na minha equipe de trabalho, a primeira pessoa que precisa mudar sou eu. Os nossos pastores lá, pastores Jonas e Marisa, eles ensinam muito a gente isso, né? Que os líderes, né? Enfim, a gente que está à frente, a gente tem que dar o exemplo, né? Ela sempre diz assim: Luiz, como tu vai dizer para a igreja orar se tu não ora? Como tu vai dizer para a igreja fazer o devocional todos os dias se tu não faz? Como tu vai dizer para a igreja jejuar se tu não jejua? Então, primeiro eu faço, primeiro eu mudo, depois eu ensino a igreja a mudar. E Isaías antecipou esse processo. Isaías já estava vendo e exortando o povo para que o povo mudasse.
E quem sabe, por isso que o povo não mudava. Porque até aqui, esse momento, ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele ainda via a impureza do povo, mas agora, confrontado pela luz de Deus, ele vê o seu pecado. Ele vê que ele também tinha defeitos, né? Ele reconhece que ele precisa mudar. Certo, queridos? Então, o processo da mudança e o processo da transformação nas nossas vidas começa com cada um de nós. Deus tem uma obra grandiosa para fazer na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho. Deus é um Deus de plenitude e plenitude significa algo completo. Deus, a palavra pleno significa completo. Então Deus tem uma obra completa na tua vida. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas o começo, o start para essa obra gloriosa, para essa mudança, para essa transformação acontecer na tua vida é a tua mudança. Não aponta o dedo para o esposo, varoa. Até pode, né? Brincando um pouquinho, né? Não aponta o dedo para o esposo antes de olhar para ti mesmo. Glória a Deus, pastor, o missionário está defendendo os esposos hoje. Não, varão, não aponta o dedo para a esposa antes de olhar para dentro de ti mesmo. Todos nós temos áreas que precisam mudar. Pais, não adianta apontar o dedo para os filhos, se os filhos estão seguindo os nossos exemplos. Isso não é Bíblia, né? Mas tem a ver com a Bíblia, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então os nossos filhos vão falar o que a gente fez? Vão, mas eles sempre vão relacionar o que nós estamos falando com o que nós estamos fazendo. E quando eles veem eu falando e fazendo algo, quando eles percebem esse respaldo da minha atitude, das minhas palavras nas minhas atitudes, eles então vão mudar. Então, se eu quero o meu filho transformado, se eu quero que o meu filho um dia esteja no altar aqui do meu lado, ele precisa me ver aqui. Ele precisa se acostumar com essa lida, me vendo. E de tanto me ver, o Espírito Santo vai tocar no coração dele e quem sabe testifique para que ele esteja aqui fazendo a mesma coisa. Então, quer mudança no esposo? Quer mudança na esposa? Quer mudança na família? Quer mudança no teu ambiente? Começa por ti. Começa mudando. Começa olhando para dentro de ti e vendo aquilo que tu precisa pedir para que Deus mude na tua vida. Mas agora a questão de hoje é a seguinte: como mudar, né? Quem aqui de nós, não precisa me responder, mas quem aqui, se eu perguntasse, sabe como se faz para mudar? Qual é o segredo da mudança? Tem um livro, né? O Poder do Hábito, que diz que para que nós possamos mudar um hábito, nós precisamos seguir esse mesmo comportamento por 21 dias. Então, se eu quero, no mínimo 21 dias, eu quero largar o refrigerante, então te esforça. Vai ser doído 21 dias, né? Mas fica ali, 21 dias sem tomar refrigerante. A partir do 22º dia, já vai se tornar algo, já se tornou um hábito, né? Tu conseguiu romper aquela barreira da resistência, da dificuldade, né? Então, desse livro, pelo menos, é o segredo da mudança, do poder do hábito, né? Durante 21 dias, tu muda, revê as tuas atitudes e faz, e te esforça, até te violenta às vezes, mas depois vai ser mais fácil, mais tranquilo. Só que esse é um segredo, é uma dica que dá resultado? Sim, mas é uma dica natural. Como fazemos? Como mudar o nosso caráter? Como ter a nossa alma curada? Como ter o nosso coração transformado? Como viver isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó: aquele que rouba, não roube mais. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Deixe de lado os frutos da carne, Gálatas 5,16. E vivam o fruto do Espírito, Gálatas 5,22. Como mudar? Qual o processo da conversão? Como eu deixo de ser, entre aspas, um mundano e passo a ser um crente de verdade, né? Cada igreja, quem sabe, tem a sua teoria, tem a sua doutrina, mas eu quero falar algo segundo o que a palavra do Senhor está nos mostrando nessa noite. Isaías só viu que ele precisava mudar, só reconheceu o seu pecado. Isaías só percebeu a necessidade de mudança quando foi tomado pela glória de Deus. Antes, ele só via defeito nos outros. Antes de ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, antes que seus olhos fossem abertos pela glória de Deus,
ele não percebia, ele não via. Mas quando ele foi confrontado pela glória do Senhor, ele viu que tinha pecado, que tinha problemas, que precisava ser mudado e imediatamente, assim como Moisés, que a gente falou antes, se posicionou para ir em direção à sarça e o Senhor o chamou, Deus percebe Isaías agora, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado. Eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Quando Deus escuta a confissão de Isaías, ele libera um anjo para trazer brasas vivas do altar e tocar nos lábios de Isaías. Ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado e tem o seu pecado perdoado. A iniquidade é arrancada e o pecado é purificado. Então, o segredo da mudança é nós nos lançarmos na presença do Senhor. Ninguém se converte sem conhecer o Senhor. Ninguém se torna um cristão de verdade sem experimentar da glória de Deus. Ah, missionário, mas antes eu andava só de bermuda, agora eu já estou andando de calça social e gravata. Eu era cabeludo, agora eu tenho um corte mais, eu faço a barba. Missionário, eu já venho com a saia até a canela, eu não uso mais maquiagem, eu só passo, em vez de creme no corpo, eu passo óleo ungido agora, azeite de oliva, porque, enfim, eu já mudei uma série de hábitos, missionário, nem Coca-Cola eu estou tomando mais, eu só tomo, água viva agora. Enfim, a gente pode até mudar os costumes, mas a Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 2: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Toda mudança significativa e relevante na nossa vida começa sempre de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. E quando é de fora para dentro, o que é? É religiosidade. A gente aprende um costume, a gente aprende, a gente muda hábitos, mas o que precisa mudar realmente é o nosso coração. Porque o nosso coração transformado gera uma vida transformada. E o coração só muda, o coração só se converte quando experimenta da glória de Deus. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso e corrupto é o coração do homem. Então a gente pode mudar por fora. Eu posso mudar as minhas vestes, o meu comportamento, o corte de cabelo, posso mudar tudo por fora, mas se não mudar por dentro, o meu coração continua enganoso e corrupto. E não é pela roupa que eu estou vestindo que eu vou para o céu. Não vai só entrar, imagine, todo mundo de terno e gravata subindo, sendo arrebatado, Aí chega o Luiz de bermuda, missionário, desce, ou tu te troca ou tu não entra. Será que vai acontecer? Será que vai ser assim? Com certeza não, porque a Bíblia diz assim: quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte àqueles que têm o coração totalmente dele. Então, missionário, eu posso andar de qualquer jeito? Não, não pode andar de qualquer jeito. A primeira coisa que precisa mudar é o teu coração. Essa é a primeira área que precisa mudar, o teu coração, o teu interior. Então, antes de pensar em alguma coisa por fora, te abre e deixa a glória do Senhor entrar na tua vida. E aí sim o Senhor vai mudar os teus hábitos, os teus comportamentos, mas essa mudança vai começar de dentro para fora. E assim Isaías, confrontado pela glória do Senhor, é levado a olhar para dentro de si e ver que tinha pecados. E ele vê o seu pecado, reconhece o seu pecado e Deus então o transforma. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. O Senhor quer nos transformar. Coloca a mão no teu coração aí agora, meu querido. De forma alguma eu quero xingar alguém, ou magoar alguém nessa noite. Eu quero simplesmente entregar a palavra que o Espírito Santo está me trazendo. E o foco do Senhor nessa noite é o teu coração. O que Deus quer tocar nessa noite é o teu coração. Então fecha os teus olhos aí e com as tuas próprias palavras diz para o Senhor: Deus, muda o meu coração. Muda o meu coração nessa noite, Senhor. Muda o meu coração, Senhor. Aleluia. Quantos de nós aqui somos temperamentais, Quantos de nós aqui somos ansiosos?
Quantos de nós aqui passamos por processos de depressão, de angústia, de pânico? Quantos de nós temos tido as nossas emoções abaladas? Quantos de nós passamos por momentos de aflição? Quantos de nós precisam ter o seu coração tocado agora pela glória do Senhor? E a gente, quem sabe, já tenha tentado de algumas formas. Eu vou naquela igreja. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu tomo esse remédio. Eu faço essa simpatia. Meu Deus, eu coloco uma folha de arruda na orelha. Não sei qual o costume, quantas tentativas tu fez para tentar mudar. Mas só tem um caminho para a mudança. O caminho da mudança é tu entrar na glória do Senhor. O caminho para a transformação é tu chegar no altar de Deus e te render, e na presença do Senhor, no seu altar, dizer: Deus, eu me entrego por completo, eu me entrego por inteiro, eu entrego o meu coração nas tuas mãos, para que tu comece essa mudança profunda na minha vida. Muda as minhas emoções, converte a minha alma, muda o meu caráter, toca nas minhas emoções e restaura a minha vida. E assim, então, a partir do momento que nós vamos para a presença do Senhor, a partir do momento que, como Moisés, nós nos aproximamos da sarça, assim começa a mudança, e o fogo do Senhor, a glória de Deus, o seu poder glorioso começa a descer e cair sobre as nossas vidas, e então inicia-se o processo de restauração, o processo de mudança na vida de cada um de nós. Toda a transformação que nós desejamos passa pelo altar do Senhor. Aleluia. Não sei que caminho tu tens seguido na tua vida, não sei que direção tu tens buscado seguir na tua vida, mas a direção e o caminho do milagre, a bússola que aponta para o milagre, passa pelo altar. Passa pelo altar do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A brasa que tocou os lábios de Isaías foi tirada do altar. Vejam no versículo 7, se não me engano aqui, versículo 6. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual tinha tirado do altar com uma tenaz. Isaías vê a glória do Senhor, vê o Senhor assentado no alto sublime trono, os serafins voando ao redor daquele trono. Aquela mudança causa um grande impacto na vida de Isaías. Ele reconhece o seu pecado, ele confessa o seu pecado, e a partir do momento que ele reconhece e confessa o seu pecado, um serafim pega uma brasa viva daquele altar e traz até Isaías e toca nos seus lábios. Sabe o que isso significa? Aquela realidade gloriosa que Isaías está vendo, vem na sua direção. Isaías viu o altar do Senhor fumegando, viu o templo cheio da fumaça da glória do Senhor. Ele viu, mas não conseguiu chegar perto. Não sei que impedimento havia ali, mas o Senhor rompeu a barreira e liberou um serafim para tirar uma brasa e tocar em Isaías. A realidade do céu veio ao encontro do profeta. Então, assim como aconteceu na palavra do Senhor, eu profetizo que a glória de Deus está vindo sobre a tua vida, e não há nenhum impedimento, não há nenhuma resistência. Ainda que os demônios se levantem, ainda que as trevas se manifestem, nada vai impedir que os serafins tragam a brasa viva do altar do Senhor para te tocar nessa noite. E eu profetizo um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Assim como a vida de Isaías foi completamente transformada, mudada a partir dessa marca, eu profetizo que o Senhor está marcando a tua vida e trazendo grande transformação sobre ti e sobre os teus, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se tu acredita, dá uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, queridos, eu creio nessa palavra. Eu te confesso o seguinte, já estou encerrando aqui. Um mês, no mínimo, que eu tenho lido todos os dias essa palavra. Eu leio outras coisas também, né? Mas especificamente esse texto eu tenho lido, estudado e orado. Senhor, faz, opera, Senhor, me mostra, me revela. Eu tenho crido, eu creio sinceramente que o que eu estou falando nessa noite vai se cumprir,
porque não foi à toa, eu creio que não é à toa que o Senhor nos trouxe essa direção, de passarmos esse mês de março tratando sobre isso, né? Já estamos em abril, né? E agora vem o start do Senhor, falamos, vivemos, pregamos, e agora vai se romper na tua vida, em nome de Jesus. Isaías é tocado com as brasas vivas do altar, e até o seu ouvido é purificado, porque ele escuta o Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem eu vou mandar fazer a minha obra? Quem está disposto a ser usado por mim? Ele escuta e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E a partir daquele momento, capacitado por Deus, ele se levanta e entra num novo nível profético. Isaías se torna um profeta messiânico, né? Eu comecei a me lembrar aqui, antes de começar o culto, de algumas coisas que ele profetiza a partir daqui, né? Isaías 7,14, ele profetiza, ele vê Jesus nascendo e profetiza que ele será chamado de Deus Emanuel, Deus conosco. Isaías 9,6, ele continua vendo o nascimento do Senhor e declara outras características. Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 12,10, ele diz assim: por que caístes, ó estrela da manhã? Ele vê o diabo, Satanás caindo, ele vê a criação, ele vê tudo, os olhos dele se abrem. A glória do Senhor dá outro entendimento, dá outra visão a Isaías. Vamos mais para o final do livro, Isaías 61, ele vê Jesus no seu ministério e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me capacitou a anunciar o ano aceitável do Senhor. Enfim, Isaías vê a nova Jerusalém, Isaías vê o céu, e em Isaías 60 ele profetiza: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Isaías 66, se não me engano, ele diz: e eu vi um novo céu e uma nova terra. Olha tudo que aconteceu na vida desse homem a partir do momento que ele decide se entregar para Deus. Veja, creia, muitas coisas, algo sobrenatural, algo tremendo, algo que você nunca, que ainda não experimentou, pode romper na tua vida se tu te entregar para o Senhor nessa noite de todo o coração. O último versículo que eu vou usar agora, 1 Coríntios 2,9. Nós vamos ler esse versículo e já vamos orar em nome de Jesus. Chamar a nossa ministra de louvor já para me ajudar aqui. 1 Coríntios 2,9. Esse é um versículo clássico da Bíblia, né? A gente sempre fala. Oi, Glória. Eu estou em 2 Coríntios, que susto. Meu Deus, será que eu estou errando os textos? Eu pensei comigo agora aqui, né? 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito: o olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas mais profundas de Deus. Tem coisas que nós não vimos, tem coisas que nós não ouvimos, tem coisas que não tocaram o nosso coração, mas hoje o Espírito Santo, a partir do momento que a gente se entregar, a partir do momento que tu te entregar e te render na presença do Senhor, os teus olhos vão ser desvendados e tu vai ver em nome de Jesus. Amém? Só há um caminho para a mudança, só há um caminho para a transformação, e o caminho passa pelo altar do Senhor. Não adianta. Se vocês lerem, finalizando aqui, né, o final do final, né, leia, pega essa semana e leia a Bíblia, procura, encontra os milagres de Jesus. Quando Ele toca nas pessoas, Ele fala com as pessoas, mas a maioria dos milagres, as pessoas chegaram perto dele e pertinho dele, Ele falou com elas e tocou. Eu lembrei de Bartimeu agora: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus disse: chama ele. E quando o cego chegou bem perto, ele disse: o que tu quer que eu te faça? O cego disse: eu quero ver. E assim foram abertos os olhos do cego. Então o caminho da mudança passa pelo altar, e no altar nós vamos encontrar a presença de Deus, e aí sim seremos plenamente transformados e mudados em nome de Jesus, certo? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar em nome de Jesus.
Um outro princípio, esse não é cristão, mas tem sentido, por isso que eu vou falar. Dizem que nós somos parecidos com as 5 pessoas mais próximas que nós convivemos, né? Nós nos tornamos instintivamente parecidos com as 5 pessoas mais próximas que a gente convive. Quero te sugerir 3 pessoas para te começar a andar, para que a tua vida mude: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perto desses 3, com certeza, a tua vida vai se alinhar. O Pai Nosso diz assim: assim na terra como no céu. Vamos atrair a realidade celestial para a nossa vida. No céu não tem doença, no céu não tem dor, no céu não tem sofrimento, no céu não tem morte. Então eu me aproximo do Senhor e trago essa realidade para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Aponta para a direção da tua casa e vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu mover, pela tua direção sobre as nossas vidas. Nós te pedimos que nos dê uma semana abençoada, de vitória, de conquista, que toda unção que nós recebemos aqui nessa noite seja transferida até o nosso lar, que alcance a nossa casa para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa cada um de nós, nos leva em paz e segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.